Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria! Hoje nós celebramos um numeroso grupo de mártires brasileiros, gente da nossa terra, da nossa cultura, para mostrar que essa aqui não é só a terra que tem os seus desvalores, mas que tem também muita coisa boa, que devemos ser gratos ao Senhor por tanta bondade que Ele derramou sobre a nossa nação, e hoje de modo especial pelos santos André, Ambrósio, Mateus e companheiros. Eram tantos sacerdotes e leigos, um grande número, que foram em 1645 em Uruaçu, no Rio Grande do Norte, martirizados pelos holandeses calvinistas. Eles estavam na celebração da missa e os holandeses, em mais de um episódio, invadiram a capela, convidavam a eles que estavam ajoelhados na consagração a renegar a fé e martirizavam uma parte do grupo para encorajar os outros a renegar a fé, a apostasia, e foram assim matando. Por fim, a expressão de Mateus, que vai dizer: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Foram beatificados por João Paulo II no ano 2000 e canonizado em outubro de 2017 pelo Papa Francisco. Nós começamos hoje a ler um texto muito interessante que estará conosco por alguns dias e depois vai ser sucedido pela carta aos Romanos, que tem o mesmo tema. E se trata da carta aos Gálatas, que foi escrita cerca do ano 55, 56, pelo apóstolo Paulo. Paulo passou nessa cidade, evangelizou, anunciou o evangelho da liberdade, não da lei. Mas depois ele foi embora, vieram outros catequistas e que vão então dizer para eles que eles tinham que viver a lei mosaica, tinham que considerar que eram libertados pela lei mosaica. Então a carta ela vai colocar um conflito, uma relação entre a graça e a lei, entre a fé e as obras, mas também entre o judaísmo e o cristianismo. É muito interessante porque os mesmos temas são desenvolvidos de modo mais profundo na carta que nós vamos ouvir depois aos Romanos, mas aqui Paulo fala desses temas de um modo apaixonado, de alguém que se sente agredido por aquilo que está acontecendo na comunidade dos Gálatas. E é um texto assim, duro. Ouçamos. Admiro-me de teres abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo. Então que o apóstolo parte e logo eles voltam atrás. Esta é uma comunidade proveniente do judaísmo. Paulo anuncia a potência salvadora de Jesus, mas ficou ali entranhado deles o apego à lei mosaica. E sabe que também eu no meu ministério tantas vezes fiz essa experiência, que é difícil ensinar uma pessoa o valor da liberdade concedida por nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem no nosso mundo neste momento, sobretudo o mundo dos jovens, que vem aqueles pregadores e fazem uma pregação que não tem a radicalidade no sentido de raiz, mas coloca um peso na vida deles e eles aceitam e vão escutar muito mais a essa pregação. E se vem alguém para dizer: meu filho, não é assim, você pode viver a graça de Deus, a relação com Deus de um modo diferente. Então, aquele que tenta anunciar, como Paulo, um evangelho da liberdade é considerado como um secularizante, como um sem fé. Nós queremos muitas vezes o peso da observância mosaica pesando sobre a nossa vida. E é isso que Paulo não aceita. Continua o apóstolo: vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Seja excomungado quem age, quem anuncia um outro evangelho. Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo está assim, irado, ofendido com o que aconteceu. O evangelho que eu preguei não é segundo os critérios humanos.
Com efeito, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E assim, já veja que nas outras cartas o apóstolo tem uma longa saudação, aonde vai falar da graça de Deus agindo nessa comunidade. Nessa aqui ele entra logo no tema, para mostrar que ele está assim, de fato, irado, que está vivendo um grande dissabor para com a comunidade dos Gálatas. Salmo 110, ele começa com a expressão de gratidão. Eu agradeço a Deus de todo o coração. Que grandiosas são as obras do Senhor. Veja que ternura que tem nesse salmo, aquilo que o apóstolo quer suscitar também de novo na comunidade dos Gálatas. Seus preceitos, todos eles são estáveis. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito, permanece eternamente o seu louvor. Por duas coisas, fundamentalmente, o Salmo agradece ao Senhor. Pelo dom da liberdade da escravidão do Egito, da redenção, então, e pelo dom da palavra de Deus. E isso é dom, é gratuidade. E é isso que o apóstolo quer suscitar na comunidade dos Gálatas de novo. Na aclamação ao Evangelho, eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis como eu vos tenho amado. Hoje nós encontramos uma parábola bela, própria de Lucas, que é provocada por um mestre da lei, ou se queremos, doutor da lei, um escriba, que querendo colocar Jesus em dificuldade. Então assim, já age de má fé. Não é que vai ali para uma questão de vida, mas quer colocar Jesus em dificuldade. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A pergunta é precisa. Ninguém tem direito. É herança, é dom. Então Jesus vai dizer: que está escrito na lei, como lês? Então aqui ele vai sintetizar a lei em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo. Entre os rabinos, eles contavam 613 mandamentos no tempo de Jesus. 248 eram proibições, 365 eram positivos que diziam o que fazer. Então eles buscavam muito algum modo de sintetizar esses mandamentos. Aquele mais conhecido é: faça ao próximo aquilo que você quer que façam para você. E esse aqui sintetiza de um modo eloquente. Jesus vai dizer: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ou seja, não basta que você conheça, faze isso. A vivência disso vai te levar à vida. E ele vai dizer assim: e quem é o meu próximo? Para o Israel daquele tempo, quem era o próximo? Eram aqueles que eram filhos do povo de Israel, aqueles estrangeiros que moravam no meio de Israel e tinham se convertido à fé do povo de Israel, e alguns que se consideravam muito mais permissivos também aos que moravam fora de Israel, mas adoravam o Deus de Israel. Eram só esses, ou seja, era o vínculo de religiosidade ou digamos, de nacionalidade, de passaporte. Ninguém tem uma abertura como essa de Jesus. Jesus não responde somente sim ou não, mas vai contar uma parábola, aquela do samaritano. Chamada de bom samaritano já é um juízo de valor nosso. É a parábola do samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa descida é uma grande pendência, são 1000 metros, se vai de 700 metros acima do nível do mar a 300 em poucos quilômetros, então é uma grande pendência. Ali tinham muitos assaltantes. Então ele é assaltado, está quase morto. Por aquele caminho descia um sacerdote, então ele via de Jerusalém para Jericó, ele descia e não faz nada. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Da mesmo modo, um levita. E então Jesus coloca um samaritano, o odiado, aquele que é considerado um pagão, um que abandonou a fé. E este, então, veja tudo o que ele faz. Aproximou-se, derramou óleo, colocou o homem no seu animal, levou para a pensão, cuidou dele, pagou 2 moedas, 2 diárias. Entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar. Então, tantos verbos para falar da sua misericórdia. Fala: ele teve compaixão. E Jesus vai falar: qual desses 3 foi o próximo do homem? Então, Jesus inverte a pergunta na resposta. Ele falou: quem é o meu próximo? E Jesus vai dizer quem se fez próximo daquele homem. Então, ele responde não citando o samaritano, era uma vergonha muito grande para ele.
aquele que usou de misericórdia para com ele. E agora de novo Jesus vai dizer, vai e faz a mesma coisa. Então a questão, meus caros, não é quem é o meu próximo, mas de quem eu me faço próximo. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.